Vamos pedir a proteção de todas as correntes de cura nesse instante, que nos envolvam, nosso querido Arcanjo Rafael, nossa Mãe Maria, nosso querido Bezerra de Menezes, que possam trazer a cura, a energia da paz, da fraternidade, da harmonia, a cada um de nós aqui, nossos entes queridos em nossos lares, todos aqueles que estão nos vendo nesse instante no online, todos aqueles também do nosso planeta, que possamos estender todo o nosso amor a todo o nosso planeta Terra nesse instante, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos, o pensamento é força criadora, eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz. Todos conhecem a Adriana, né, que frequenta o nosso centro aqui, e eu agora passo a palavra à nossa querida Adriana. Ela está com o controle. Eu tenho aqui, eu pego para você. Eu vou pegar aqui. Você pode ir passando se ela quiser. Ah, você tem que ir passando, né? É. Hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, né? Porque eu vivencio isso sempre, que são os registros acásticos. Quem está aqui? Alguém aqui já ouviu falar de registros acásticos? Ninguém? Só o Ricardo. Você também já ouviu? Gente, 2 pessoas, para você ver mais ou menos, né? Então, pois é, para a gente ver o tanto assim que ainda já ouviu, né? Então, tanto que ainda é desconhecido pelas pessoas o que é registros acásticos. A gente ainda até abrevia, fala RA. Ah, mas o que é RA? Registros acásticos, né? Vou passar a tela. Então, o que são os registros acásticos? Gente, todo mundo aqui tem a mente aberta. Eu espero que todo mundo tenha a mente aberta, porque como até o nosso amigo Taqueiro sempre fala, a gente tem que expandir a nossa mente. Se a gente quer crescer espiritualmente, tem que expandir, né? Então, tudo que a gente vivencia, tudo, desde quando vocês entendem que a gente, depois que a gente sai da fonte, que a gente foi mineral, vegetal, né? Animal, todo mundo sabe disso. Então, tudo que a gente vivenciou nesse tempo todinho, até o presente momento, está registrado. Está registrado. Tem um registro que tem a nossa vida inteira, de todas as encarnações deste orbe, em outros orbes, em tudo. Até quando a gente era uma pedrinha, né? Até quando o Mauro era uma lesminha. Está tudo registrado, né? Então, imagina assim, você dentro de um oceano, aquele oceano todinho é um acástico, certo? Pode passar. Acásticos deriva do sânscrito akasha, que significa éter. Então, que tudo envolve a gente, né? A substância que compreende tudo que tem a vida no universo. Define o akasha como sendo a fonte de toda a vida, desde quando a gente sai da fonte. O reservatório de toda energia e o movimento por trás de cada mudança. A forma anime mundi, ou alma do mundo. Vou passar. Tem alguma coisa? Para que serve? Para que serve? Para que a gente tem que acessar uma coisa dessa? Primeiro, vamos entender o que é fractal. O que é fractal? Fractal é uma parte do nosso ser que existe em outro tempo ou dimensão, que pode influenciar positivamente ou negativamente a gente aqui hoje. Então, vamos supor assim, para vocês entenderem. Tudo que a gente vivenciou, que gerou trauma, um trauma forte, pronto, um fractalzinho seu ficou ali vibrando aquilo ali, está ali no espaço vibrando.
um trauma, vamos te dar um exemplo assim, que um cachorro te mordeu e você gerou um trauma muito grande. Então, ficou aquele trauma ali, está vibrando aquilo ali. E hoje, nessa encarnação, você morde medo de cachorro, sendo que o cachorro nunca te mordeu nessa vida. E você não sabe por que você tem tanto medo de cachorro. Por causa daquele fractal seu, né? Que está lá, vibrando, né? Aquele medo, aquele trauma está lá vibrando. Para que funcionam os registros acásticos? Para a gente acessar aquele fractal e resgatar ele, curar aquele trauma. Então a gente resgata ele, aí curou aquele trauma. Aí hoje daí você passa a não ter mais medo do cachorro, entendeu? Então imagine quantos traumas que a gente não vivencia. Trauma de água, porque foi afogado, né? Trauma de traição, trauma de abandono, trauma de fome. É muitos traumas. E a gente carrega nessas encarnações esse tanto de traumas. Então, eu acho interessante que o registro acásticos, o que ele funciona? Para evoluir o seu ser. Porque quanto mais você resgata os seus fractais, resgata os seus traumas, as suas dores, você vai evoluir cada vez mais. Então, a gente tem que resgatar. Resgatar. E, às vezes, até sofrer ali para você resgatar aquilo que você precisava. Resgatar, quando você fala, Eu vou explicar como que é o resgate. Ele quer ir lá na frente já, né? Foi mal. Então, os registros acásticos são interessantíssimos, porque a gente resgata isso. Mas para fazer isso, a gente tem que ter a mente aberta. Se eu não acredito que exista essa possibilidade, é difícil, né? Aí é complicado. Então, para passar, né? Olha que interessante. Para que serve? Liberação de traumas, conflitos, medos e bloqueios, dissolução de contratos e promessas que entravam no fluxo natural da vida. Gente, em outras vidas, a gente fez contrato com alguém, a gente fez promessa para nós mesmos. Às vezes a gente faz voto para a gente mesmo. Tipo assim, você foi muito ruim sendo rico. Você mesmo fala para você assim, eu nunca mais quero ser rico, nunca mais eu quero ser rico para prejudicar ninguém. Gente, isso repercute. Aí você vem hoje, nada dá certo. Por que será? Mas você fez aquele voto consigo mesmo. Nunca mais quero vou ser rico. Aí não tem jeito. Então, o registro da casa funciona para isso também. Para você cancelar esses contratos, né? Cancelar contrato, chips e implantes. Todo mundo aqui sabe, a gente já viu tirar chips e implantes ali dos pacientes. Chips e implantes também. Ué, espera aí que vai voltar. Auxílio direto da própria alma com mensagem de apoio. Às vezes eu entro para ter uma mensagem do mentor. Eu entro nos registros para o mentor me esclarecer alguma coisa, para me auxiliar, para me ajudar, né? Acessar e entender a origem de determinadas emoções e sentimentos que não conseguimos entender. Às vezes você tem sentimentos que você não sabe de onde que vem. Eu tenho um sentimento de vazio que eu não sei o que é que faz, que já fiz um monte de coisa e eu não consigo saber o que é. Então é interessante, porque os registros acásticos vão ali no ponto, resgatar aquele fractal ali, tá? Vou passar. Importante ressaltar que não deve ser isoladamente, né? Tudo assim, tem que ser sempre só espiritualmente e só materialmente. Não, gente, tudo é um equilíbrio, né? Nunca pode deixar de ir no médico por conta de qualquer coisa, qualquer tratamento, né? Então tem que ser associado aí, tá? A leitura dos registros é vista como uma ferramenta terapêutica que pode auxiliar no autoconhecimento e na cura, mas não substitui tratamentos médicos, certo? Como funciona? Aí sim, né? Vamos falar como é que funciona. Como que funcionam os registros? Menino, olha, eu vou falar que a primeira vez que eu vi isso foi muito assim, foi o Ricardo que me passou. O Ricardo me passou e o Bruno assistindo falou assim, mãe, assiste um pedaço. Eu assisti o Alê, né, que chama o Alê. Falei, que doideira é essa? Mas eu quero fazer esse negócio.
Aí o Bruno entrou, mãe, já venceu todas as vagas. Falei, não, entra em contato lá no Zap, vê se eles abrem uma exceção, bora fazer esse negócio, né? Aí deu certo. Só que eu entrei, faltava uma semana para aula prática. Não. Faltava uma semana para aula prática. Eu estava no primeiro módulo, tinha um monte de módulo, né? Aí o Bruno, aula prática, 2 dias de aula prática mesmo, o dia inteiro. E eu, caramba, o que eu vou fazer nessa aula prática? Eu não sei nada ainda. Gente, mas a energia, sabe quando você é chamada para as coisas, né? O rei que foi desse jeito, não sabe nem o que era, eu quis fazer. O Regis Akash também. Falei, não entendo nada, vamos ver, né? Vamos fazer essa aula prática sem saber de nada. A hora que eu sentei em frente o notebook, meu corpo inteiro vibrou, sabe? E aí foi falando, eu já fui sentindo, já fui vendo, já fui fazendo. Falei, caramba! E eu não sabia nada. Falei, agora eu vou ter que ler, né? O que é que eu vivenciei. Muito doido. Então, o que acontece? Como que você acessa? Primeiro, você tem que fazer uma preparação muito forte, porque tudo tem que ter uma proteção. Tudo na vida a gente tem que ser protegido. Então, eu demoro, acho que na minha proteção, uns 20, 25 minutos de proteção, fazendo a proteção para depois acessar o registro. Então, eu sento, faço um monte de proteção que eu aprendi no curso do VAN, que é Viajantes Acásticos Multidimensionais. Então, eu faço toda aquela preparação, me conectando com todas as egrégoras para poder trazer aquela proteção toda. Aí, depois, eu abro os registros. Então, o que eu faço? Eu me conecto com os mestres. E tudo, eu sempre, quando eu faço alguma coisa, eu deixo para a espiritualidade. Eu conecto com eles e deixo eles trazer o que é preciso. Né? Eu me conecto com eles. Eu preciso de quê? Da pessoa autorizar. Sem a pessoa autorizar, eu não acesso. Tá? Não tem como acessar sem a pessoa autorizar, porque você está entrando numa vida da pessoa. Como que você vai entrar em detalhes de uma pessoa se ela não autoriza você fazer isso? Tá? E a hora que eles me autorizam, está autorizado, a pessoa autorizou, beleza. Como que funcionava no começo? Fazia toda uma preparação, uma meditação para você chegar num lugar, em outro. Aí depois você chegava na biblioteca, né? Numa biblioteca, por isso que chama registro da caixa. Você chega na biblioteca da pessoa, você entra na biblioteca, abre-se um livro para você e você começa a ver a vida daquela pessoa, naquela vivência. Vamos supor do cachorro, vou tornar o exemplo do cachorro. Eles vão mostrar, gente, a vida inteira da pessoa? Lógico que não, né? Lógico que não. Eles vão mostrar partes da vida que é preciso ver para resgatar esse fractal, para resgatar essa dor, esse trauma, entendeu? Então, eles me mostram isso. Aí, depois que resgata tudo isso, vai para uma sala de cura. Eles trazem a gente para uma sala de cura. Na sala de cura é feita uma cura na pessoa. E é interessante que é o encontro desse fractal com a pessoa na sala de cura. E acontece o que acontece muito na constelação. Você começa a falar com a pessoa assim, eu estou em frente ao meu fractal, eu vejo você, né? Você faz parte. E começa a falar aquelas frases da constelação, dentro da sala de cura. Feito isso, o fractal está resgatado e passa-se para uma maca onde que a pessoa de hoje, vai ser tratada pelos mestres. É a minha equipe de cura que vai fazer o tratamento? Não. Geralmente é da pessoa. É os mestres, os mentores da própria pessoa. Não são os meus. Isso é interessante. A energia dela, ela. Você estaria lá, a sua energia ali, junto com o seu fractal de outro tempo. Entendeu? Você faz esse registro. Aí, por exemplo, você vai fazer registro do Carlos. O Carlos tem que estar lá, né? Não precisa, não. Não precisa. Eu antes, o que eu fazia? Antes eu gravava tudo num celular, gravava e mandava para a pessoa. A pessoa tinha que estar repousando nesse momento? Não, fazendo qualquer coisa, entendeu?
Mas hoje eu já achei interessante hoje fazer com a própria pessoa. Enquanto eu vou descrevendo, a pessoa está junto comigo. Entendeu? E eu vou descrevendo. Então, acontece essa cura. Pode passar. Porque mais para frente eu vou explicar melhor as outras coisas. Então, eu posso perguntar de tudo, gente. Se a pessoa não estiver preparada para escutar, vai trazer? Não vai. Então, é interessante que os mentores, os mestres, eles não trazem tudo que você quer. Se você não está preparado para escutar um trauma seu, para vivenciar um trauma seu, eles não vão trazer. Então, eles trazem só o que realmente você está preparado. Isso é interessante. Se você não está, não vai trazer. Lembra o que no Espiritismo sempre fala assim, você não pode lembrar muita coisa do seu passado, porque atrapalha aqui hoje. Então, tem coisas que você não está preparado ainda para acessar. Então, eles não vão trazer. Está vendo como que tudo funciona muito bem e perfeito? E é lógico que quando você acredita e coloca na mão da espiritualidade, tudo caminha perfeitamente, né? Se você quer fazer do modo errado, você acessa, porque você vai ter ao seu lado não os mestres, né, dos registros, mas outros seres que querem, né, aproveitar. Aí vem de tudo mesmo, né? Então, por isso que a preparação. Pode passar. Durante esse estado elevado, a gente pode ver. Tem gente que vê cenas, tem gente que só sente as vibrações, tem gente que não vê nada e escuta falando, né? Então, isso depende de cada pessoa. Eu vejo. Eu vejo igual estou vendo vocês, não. Os médiums que sabem aí, entendem. Eu vejo na minha tela mental, eu vejo tudo na minha tela mental. E eles me mostram particularidades, às vezes, sabe? Detalhezinhos. Detalhes. Então, eu começo, às vezes, vendo uma floresta, daí, de repente, eu já estou dentro da casa, aí, de repente, eu já estou vendo o que está acontecendo, sabe? Eu já resgatei um monte de fractal meu. Um monte. E se vocês, assim, ter noção, Ricardo, eu já resgatei um fractal meu. Lembra que a gente já foi mineral, vegetal, animal. Eu resgatei um fractal meu e que depois eu falei assim, caramba, para que serviu isso? Que eu era uma dinossauro pescoçuda. Uhum. Eu era aquelas dinossauros com aqueles pescoção. Aí, o que aconteceu nisso? Eu me via comendo folhas, de repente um vulcão entrou em erupção e a lava veio. E a minha pata, sei lá como é que chama, enfiou num buraco e eu não consegui sair. E eu gritava, e gritava igual o dinossauro, gritava. E na hora que eu estava resgatando isso, eu chorei demais, demais. Eu sentia toda a dor daquele dinossauro, toda a dor. Aí, a hora que acabou, eu falei assim, mentores, mestres, não entendi. Esse trem deve ter tanto tempo, né? Tanto tempo de um animal. Por que que eu resgatei isso? Sabe o que eles me falaram? Se doeu, é porque não estava curado. Entendeu? Então, se dói ainda, né? Doeu. Gente, eu vendo aquela cena, eu sentindo, me doeu demais, eu chorei demais. Então, me doeu. Eu precisava curar aquilo. Olha que interessante. Tá, e até então você não sabia que isso aí era uma existência sua. Não, porque sempre quando eu abro o registro acásticos, e outra coisa, gente, eu vou abrir por mera curiosidade? Não. Não façam, a gente nunca deve fazer isso, nada por curiosidade. Sim, para crescimento. Então, sempre quando eu abro, eu peço aos mentores que vocês possam trazer o que eu esteja precisando melhorar. O que eu possa ver e o que eu preciso melhorar em alguma coisa, o que está me atrapalhando hoje ainda. Aí vem. Já resgatei tanta coisa, gente do céu, muita coisa, muita coisa. Já resgatei Estão perguntando aqui se a gente consegue ver o nosso próprio registro. É o que você faz, né? Então não precisa ser com um terapeuta, porque você falou que você Você pode... tem que fazer um curso, né? Você tem que fazer um curso, porque você tem que entender, você tem que ter uma proteção.
A gente fez o curso do VAN, que a gente tem uma egrégora do VAN auxiliando a gente, protegendo, né? Tem toda uma proteção. Então, eu faço sempre os meus registros acásticos, porque quanto mais fractal, imagina o tanto de encarnações que nós temos, o tanto de traumas e bloqueios, tudo ali, ó, vibrando, vibrando, te atrapalhando. Quanto mais você vai resgatando esses fractal, melhor para você. Né? Então, moralmente, você vai crescendo também. Mas você tem que entender que você precisa resgatar a sua dor. E não é deixando de lado que você vai resgatar. Ah, eu não quero ver isso. Aí que é pior. Você tem que ver, você tem que resgatar. Uma vez, eu perguntei para os mentores, foi até uma pergunta do Bruno, mas a pessoa que está ali vivenciando, que começa a vivenciar, é melhor cortar? Não, deixa ela sofrer. Porque às vezes ela está precisando dali daquele sofrimento mesmo, sabe? Vivenciar aquele sofrimento para poder sarar, curar. Então eu já resgatei vidas de outros orbes. Muitas vidas de outros orbes. Muito interessante. Gente, eu vivenciei cada coisa. E os registros de outras pessoas. Fantástico, fantástico. Eu já vivenciei assim, registros que eu sofro junto. Eu choro junto, sabe? Porque é tão forte que eu choro. Me emociona, sabe? E eu começo, às vezes, até a chorar, porque é muito forte os registros. Eu vivenciei registros acásticos que, de repente, dessa vida, já me passar lá para um umbral, vendo a pessoa num umbral sendo resgatada. É muito lindo também, sabe? Muito lindo. É muito interessante você vivenciar outras vidas. Então, eu já sei que eu já fui médica, eu já fui professora, eu já fui tanta coisa. Tanta coisa. Pode passar. Os guardiões. Os registros acásticos não estão desprotegidos, não. Tem proteção. Lembra que eu falei assim, se a pessoa não autorizar, você não entra? Eu já abri registro que a pessoa falou assim, não, ela deixa, ela falou que quer. Que eu entrei, eu cheguei e os guardiões falaram assim, negativo, aqui não abre. E quando era biblioteca, né, que quando eu comecei, eu via a biblioteca, entrava na biblioteca. Então, tinha os guardiões na biblioteca e falaram, não abriram a porta para mim, simplesmente. Falei, não vai abrir. Não. Então tá bom. Tá vendo como que é protegido? Então, eles te protegem e eles que te mostram tudo. Eles mostram eles que me encaminham e que vão me mostrando. Entendeu? E é igual eu falei, não é a vida inteira. Aí parte uma parte aqui, que aconteceu isso, daí de repente vai numa outra parte, de repente vai numa outra, aí acabou, você pergunta, e aí, tem mais alguma coisa para me mostrar? Não, até aqui era o que era preciso, além não precisa. Às vezes a gente fica na curiosidade, mas o que aconteceu? Não, não precisa saber, é só até ali. Então a gente simplesmente aceita, né? Então eles que encaminham para a gente, para passar. Os guardiões da biblioteca, isso é interessante. Quando a gente começa a ver biblioteca, a gente vê os Anubis. É realmente 2 Anubis, um de cada lado, sabe? Com aquela lança protegendo a biblioteca da pessoa. Não te deixam entrar, se você não tiver autorização. E no começo a gente pede autorização para eles, para poder abrir, aí eles abrem a porta, é bem interessante que eles abrem a porta, né, da biblioteca. Pode passar. Registros acásticos. Os animais também podem fazer? A gente pode acessar registros acásticos de animais? Claro. Eles também vivenciaram várias coisas, né? Eles estão vivenciando. Eu resgatei registros acásticos das minhas cachorras várias vezes. Já resgatei. Porque tem cachorro que tem alguns traumas. Né? Você pode ver que eles têm alguns traumas, algumas coisas, e a gente resgata. É interessante. Já resgatei. Então, como nós evoluímos, eles também evoluem. Então, a gente pode, sim, resgatar, fazer registro acásticos de animais. Já fiz também. Pode passar. Como pode ser as bibliotecas? Gente, pode ser de todas as formas. Eu já entrei em biblioteca, sabe aquelas bibliotecas toda empoeirada? Sério? Empoeirada, tudo desorganizado. É a vida da pessoa.
sabia? A biblioteca, ela é o panorama da vida da pessoa, como ela é. Eu já entrei em biblioteca toda desorganizada, sabe, empoeirada. Já entrei em biblioteca tudo bonitinho, arrumadinho, sabe, de andares. E alguns jovens de hoje, você entra na biblioteca, é tudo digital, não é mais nem livro, é tudo digital. Sério? Então, quanto mais registros acásticos a gente vai fazendo, acessando, a gente vai aprendendo mais. Então, eu já vi vários tipos de biblioteca, sabe? Aquelas bibliotecas bem ruinzinhas e aquelas bibliotecas bem organizadinhas. Isso condiz muito também com o estilo da pessoa, com o jeito da pessoa, né? Tem gente que tem a mente totalmente bagunçada, né? Mas esse visualizar biblioteca, isso aí é um jeito que a nossa memória impõe para a gente ver. Se você não acredita em biblioteca, não precisa, não vai ser uma biblioteca. Hoje eu acesso, eu nem vou em biblioteca mais. A hora que eu abro os registros acásticos da pessoa, o meu, eles já me mostram direto a vida da pessoa. Não vou nem em biblioteca mais. E nem preciso pedir permissão para os guardiões mais. Eu já vou direto. Então, eles me mostram direto. Se não me mostra, é porque não era para mostrar. Mas eu já vou direto. Não tem mais aquele, no começo, até eu pegar o jeito. Então, era meditação, para poder descer uma escada, para depois ir chegar lá nos registros, sabe? Então, era um tempo bem maior. Agora, hoje não. Eu levo um tempo muito grande, igual eu falei, para preparação, para proteção. Aí, depois, eu começo a acessar os registros. Já de cara, assim, já começa a aparecer. E é muito interessante porque na sala de cura, os mentores de vocês, os mestres de vocês, gente, aparece estelares de outros orbes aí, vários, diferentes, que como eu não tenho entendimento de alguns, eu não consigo decifrar. Eu só sei que é diferente. Daí eu pergunto, é tal raça? Não, é tal não. Ah, então tá bom, né? Não sei, beleza, né? Eu só sei que é diferente. Mas eles estão ali. Já acessei um que era cheio de uns estelares pequenininhos ao redor da pessoa. Só os pequenininhos. Tem uns que é o espírito da mata nos pés. É interessante, parece que vai puxando tudo aquilo pelos pés. Então, é umas vivências bem interessantes. Dentro dos registros, na hora que a pessoa está na maca, lá, né, na sala de cura, que a gente pergunta, tem contrato, tem chip? E esses contratos, chips, são dessa época que você venceu. Vamos supor que eu acessei umas quarta, quinta encarnações anteriores. É daquela época, se teve contrato, chips, implantes, daquela época. Então, a gente começa a chamar os mestres ascensionados para poder auxiliar, mestre Hilarion, Saint Germain, sabe? Para poder auxiliar na quebra desses contratos, na quebra desses chips, implantes. A gente chama todos eles para poder auxiliar nisso. Dentro dos registros, né, conforme o curso que a gente fez também, a gente faz divórcio energético. Muita gente fala, nossa, mas divórcio energético, uma palavra assim, eu não quero me divorciar de ninguém, né? Não tem nada a ver. Divórcio energético, às vezes eu e o Carlos temos que fazer um divórcio energético, porque a gente é amigo e as energias dele já estão me influenciando demais ou as minhas influenciando demais nele. Isso acaba atrapalhando, porque a gente tem que ter as nossas energias, não a energia do outro. A gente tem que ficar com as nossas. Só que a gente começa a se envolver tanto que a gente começa a virar um emaranhado de energia, e isso atrapalha. É ótimo fazer divórcio energético sempre de ex-namorados, ex-maridos, de marido que hoje você está vivendo, mas que às vezes está te atrapalhando, de filho. Gente, a gente vira num emaranhado que a gente atrapalha o outro. Então, a gente faz o divórcio energético para cancelar essas energias, para tirar. Dentro dessa sala de cura dos registros acásticos. Então, eu abro o registro acástico, levo para a sala de cura e lá eles fazem. Todos são iguais, cada um é diferente um do outro. Nenhum fica igual, nenhum. É interessante que você fala, caramba, eu nunca pensei em fazer desse jeito. Eles vêm e eles mostram, é para fazer assim, assim, e um fica na frente do outro e vai cortando as ligações. Tem uns que cortam, desde a pontinha do pé, vai subindo, 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 cortando tudo. Tem outros que cortam só 2
fios, porque o resto não está atrapalhando. Então, divórcio energético a gente faz com qualquer coisa, até com a gente, com os animais da gente, que pode estar atrapalhando os bichinhos, né, que a gente passa e isso também atrapalha eles. Então, a gente faz isso também. Outra coisa que a gente faz dentro do registro acástico, limpeza de imóveis. Sabe quando a sua casa ou a sua empresa parece não vai bem, nada dá certo? É porque às vezes, tão antigamente ali, existia alguma coisa ali que depois foi construída a sua casa ou a sua empresa que ali está atrapalhando. Entendeu? Ali atrapalha. Então, a gente faz essa limpeza de imóveis também dentro dos registros acásticos. Vai, limpa, vem as energias, primeiramente do Saint Germain. Primeiro não, primeiro eles mostram o que era ali. Tá? Igual tipo ali onde é a minha empresa. Ali tinha um lodaçal, cabeça, ossos enterrados, sabe? Tanta coisa esquisita ali, que daí eles mostram o que tinha, aí vem as energias de Saint Germain, tipo um redemoinho mesmo, e limpando tudo aquilo, limpando. E se tiver, é interessante que dentro dos registros acásticos, tanto na sala de cura como nesse limpeza de imóveis, se tiver algum obsessor, eles mostram também. Eles mostram. Eu já vi o obsessor do lado da maca. Aí a gente chama também os mestres para poder levar, tá? A nave Santa Esmeralda também, que a nave Santa Esmeralda resgata muito obsessores, então a gente chama na hora, eles encapsulam eles e levam, sabe? Então a gente vê muito isso também. É bem interessante. Pode passar. Aí, registros em outras orbes. No início, quando eu fazia registros acásticos de outros planetas, eu ia para uma nave, e nessa nave tinha um espaço mais computadorizado para mim acessar um registro acástico. Mas hoje já não preciso mais disso, né? Eles já me levam diretamente para poder ver, né, a vida. Então, eu já fiz, sim, resgate de várias encarnações em outros orbes. De várias encarnações. Né? Legal, né? Você saber o que você já vivenciou, né? Mas nada como curiosidade. E eu nem abro, assim, no começo, quando era para estelar e outros orbes, eu falava, eu abro os registros acásticos para, né, outros orbes. Agora, não. Agora, às vezes, eu acho que eles vão me mostrar algo, né, da Terra, e de repente eu já estou lá em outro planeta, que está me mostrando coisa em outros planetas. Bem bom. Vou passar. Saiu o meu certificado de quando eu fiz o curso do VAN. É uma vivência muito boa. Gente, você fazer o curso, você resgatar isso, quem vai visualizar tudo vai ser eu. Tem uma maneira quem nunca fez registros fazer uma coisa que o Bruno faz, a hipnose. Dentro da hipnose, você pode você mesmo visualizar seus registros acásticos dentro da hipnose. Porque aí você vai estar induzido, né? Induzido, e você que vai vivenciar tudo que eu estaria vivenciando para falar para você que vai estar vivenciando. Entendeu? Dentro da hipnose. Então, é uma maneira diferente, assim, não tem curso, mas eu queria vivenciar, eu queria ver. É uma maneira de você fazer também, né? Através da hipnose você faz isso. E eu falo assim, que tudo que te leva à cura, a gente faz isso para quê? Para curar. Curar o nosso ser, curar o nosso espírito. Porque enquanto tiver esses traumas, a gente não vai ser curado. E só vai ser aberto para a gente o que a gente precisa, o que a gente tem condições de entender e aceitar. Então, veio tudo isso para mim, por quê? Porque eu tinha a mente mais aberta, entendeu? E eu aceito muita coisa. Então, foi me mostrado muita coisa. Se eu tivesse a mente fechada para estelares, eles iam me mostrar vidas em outros orbes? De jeito nenhum. Porque eu nem ia acreditar nisso. Então, eles não iam me mostrar. Se eu tivesse a mente fechada, eles iam me mostrar eu como uma dinossauro? De jeito nenhum. Mas gente, eu aprendi aqui no centro que a gente tem que expandir a mente, expandir a consciência. Tudo que você pensar que existe, existe. Tudo.
E eu mais do que... E mais ainda. Então, eu aprendi muita coisa com os registros acásticos. Eu vivencio cada coisa acessando os registros acásticos, que tem vezes que, mesmo depois de tantos registros que eu acabo, eu falo, Bruno, caramba, isso foi diferente. Nunca tinha visto um negócio desse. Foi muito louco. Não, e na sala de cura acontecem umas coisas muito doidas, sabe? Aí você tá achando que eles vão lá só fazer um negócio, de repente eles começam a pôr aparelho disso, aparelho daquilo, e ligar isso, ligar aquilo, e fluir um tanto de energia, você fala, "Ah, caramba, será que eu tô vendo isso mesmo?" Eu fico, tem hora que até eu fico assim. Aí eu pergunto, é isso que eu tô vendo mesmo? E eles, é. Falei, beleza, então tá bom. Aí acaba, eu falo, Bruno, nunca tinha visto um negócio desse, não. Foi muito doido. Muito doido. Aí eu fico, gente, será que eu vivenciei, vi isso mesmo? É muita coisa. Então, quanto mais você abre a consciência, mais te é mostrado. Se a gente precisa curar as coisas, que a gente possa se abrir para curar. Porque se a gente não se abre para curar, aí vem outra encarnação para curar, aí vem outra encarnação para curar, mais outra. No curso do Van, a gente aprendeu o seguinte, o Alê falava assim, faça dessa sua encarnação a melhor encarnação. Né? Então, vamos fazer a melhor. Vamos curar tudo que tem que ser curado para a gente poder não voltar tantas vezes mais. Se eu tiver que voltar mais 500, então que eu volte 100, então, resgatando, né, tudo isso, abrindo a minha mente para muita coisa. Vamos dar um exemplo. Quem tem a mente muito fechada, que não acredita em nada. Gente, infelizmente, vai ter que vir muitas e muitas encarnações para poder ter essa abertura, para poder compreender as coisas. Aí, se você já tem isso, compreende e vai tratando, não precisa voltar tanto. E tem muitos traumas que a gente nem sabe. Tem traumas que você nem sabe que você tem traumas. E na hora que você acessa, você fala, caramba, é por isso que eu sinto isso. Entendeu? Então, eu estou achando interessante o que você está explicando, pelo seguinte, existem cursos, até de inteligência, nós até fizemos um, e existe uma parte do curso que você faz a ressignificação. Você só porque aí você vai fazer o ressignificado dos seus traumas dessa atual existência. Uhum. Mas o que você está explicando hoje está em tudo além disso. Né? Pensa, a gente precisa ressignificar os traumas de hoje. Imagine o tanto de traumas que a gente não traz. Esse caso é muito interessante. Você vai buscar coisas da infância, da ciência, de problemas que você teve. Mas nem sempre, às vezes, você não ressignifica. Por quê? Porque é o que você está explicando agora. Às vezes é de coisas passadas. É de coisas passadas. E quando a gente vivencia aquilo, é que a gente cura. Às vezes se você não, enquanto você não voltar lá e vivenciar aquilo, você não vai curar. Então, para isso que serve os registros, para você voltar naquele tempo e resgatar aquilo que te prejudicava, te liberar. E não adianta nada também você ver aquilo e fechar a mente e continuar, às vezes, turrando do mesmo jeito. Gente, tudo a gente tem que fazer a nossa parte também. A espiritualidade mostra, a espiritualidade faz os tratamentos dela, mas se a gente não abrir e falar assim, eu preciso mudar, a mudança tem que acontecer dentro da gente. Não adianta achar que a gente vai curar, vai melhorar, se a mudança não ocorrer dentro da gente. Se a gente não tiver preparado para mudar, aí eu posso acessar 500 registros acásticos seu. Mas se você não falar assim, opa, eu preciso mudar nisso, né? Eu preciso ser forte para isso. Aí você não vai curar. Não adianta nada. A pessoa tem que se melhorar. Então, os registros funcionam para isso, para o seu auto-melhoramento, para o seu crescimento espiritual, moralmente também. E esses traumas todos, gente, é a gente que traz, né? A gente nem precisava disso. Mas o emocional da gente julga muito.
Então, uma coisa assim, gerou aquele trauma emocionalmente, eu gravei aquilo, ficou comigo aquele emocional. É igual eu falei numa aula anterior, se a gente trouxesse só o aprendizado daquilo, era outra coisa, mas nós grava, né? Nós fica ali, né? Magoado, né? A gente fica trazendo a mágoa, não quero, não aceito, e fica ali impregnado. Não traz como aprendizado. Ou de você ter feito, a maioria é o auto-perdão, a pessoa não se perdoa, né? De ter feito algo. Não traz como aprendizado, nós estamos em crescimento. Daí a gente tem que se perdoar, né? Se a gente está crescendo, a gente tem que se perdoar por aquilo que a gente está fazendo de errado. Se a gente fosse top e não errasse, nós nem estaria aqui, né? Aí, o mais difícil é se auto-perdoar. O mais difícil não é nem perdoar o outro, é se auto-perdoar. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso. O que mais dificulta o crescimento da pessoa é o auto-perdão. A pessoa fala assim, aí ela vivencia, olha para você ver, se a pessoa não estiver aberta, ela vivencia o registro acástico, vê que foi aquilo que aconteceu no momento que ela não sabe, que ela precisou às vezes e tal, e fez aquilo, e beleza, nossa, eu fiz isso realmente, né? Caramba, mas eu aprendi, aconteceu isso e isso comigo, beleza, estou crescendo. Tem gente que grava, nossa, eu fiz aquilo, então realmente eu não mereço melhorar, não, eu não mereço, tá bom. Gente, tem gente que tem essa mente. Tem gente que tem essa mente. Não mereço. Em vez de trazer e falar assim, nossa, aconteceu isso, então eu tenho que aprender isso e isso, então vou melhorar. Não. Ela vê para o outro lado. Agora que eu não, agora eu realmente, eu preciso... Você sabe que ele se proíbe de trabalhar como jogador. Porque ele acha que ele não tem moral, ele não tem competência suficiente para ser um dialogador, para ser um acolhedor do irmão que está ali. Ele fala, não, mas eu já errei muito, eu não tenho essa competência, eu não posso. Ele se sente impuro, vamos dizer assim. Aí imagina o tanto de pessoas que pensam assim. Aí resgata aquele fractal, ele vê, ele tinha que aprender com aquilo e a partir daí já começar a mudar, né? A vibraçãozinha lá, né? Mudar. Não, continua lá do mesmo jeito. Por quê? Porque não entendeu nada, não modificou nada. A gente, não existe, gente, milagre de eu quero mudar sem eu fazer nada, sem eu mudar nada em mim. Infelizmente, a maioria das pessoas está assim. Eu quero melhorar, eu quero curar, mas eu não quero mudar o meu jeito. Eu quero continuar do jeitinho que eu sou. A gente melhora conforme a gente vai crescendo. Crescendo espiritualmente. Se a gente não cresce espiritualmente, a gente não vai se curando. Para a gente se curar, a gente precisa disso. Né? Mais alguma dúvida? Você vê assim que registros acásticos é um tema bem fácil de entender, não é? Vocês entenderam legal? É rápido, né? Ela tinha perguntado se ela podia fazer o próprio registro da casa. Porque ela perguntou isso porque ela teve uma experiência que ela estava numa biblioteca, leu um livro, e aí ela viu que no livro ela tinha 92 anos de idade. A pessoa que mostrou o livro para ela falava que era o livro da vida. Aí ela falou, pode ser só um sonho, né? E aí ela pergunta logo em seguida, então a gente consegue acessar só o passado ou a gente consegue também? O futuro também. O futuro também. Eu nunca acessei. Nunca acessei o futuro. Não, particularmente, não gosto de acessar o futuro. Não gosto, sabe? Eu gosto de resgatar os meus fractais anteriores, mas não gosto. Mas isso que acontece, gente, acontece muito com a gente, no sonho. Eles fazem a gente resgatar os fractais nossos. Eu já resgatei fractal em sonho também. Isso aí que aconteceu com ela foi um resgate fractal. Foi um resgate.
Eles usam, né? No sonho, eles fazem ela resgatar aquilo. A gente resgata muito. E o bom é que ela lembrou dessa vivência, né? A gente faz isso e às vezes nem lembra. E ela lembrou da vivência. Foi sim, um resgate. Ela precisava lembrar. Aham. Só lembra aquilo que é importante para ela precisava. transformar o nosso... Mas com certeza foi um resgate de fractal. Ela acessou o registro acástico dela. É interessante. Profissional que faz isso. Um profissional faz isso? Tem que ser um profissional. Um profissional que fez o curso, que está preparado, né? Tem que entender, saber que profissional procura, não vai procurar qualquer profissional para resgatar a sua vida. Gente, eu já vi, por quê? A gente fez um registro, olha só, a gente vivenciou muita coisa no grupo do VAN, nesse curso. A gente fazia parte de um grupo. Então, cada um ia resgatando, ia falando, ó, resgatei, vamos trocar experiência, um resgatava do outro, e assim ia, sabe? Trocando experiência. Aí teve uma que resgatou, que colocou uma pessoa para fazer o registro dela, que não estava preparada. Ela falou assim, vamos trocar, você faz o meu, eu faço o seu. E a pessoa não seguiu as regrinhas do curso, a proteção necessária e tal. E fez lá um registro. A hora que ela foi fazer o autorregistro dela, ela entrou na biblioteca dela, estava uma bagunça a biblioteca dela. Ela falou, minha biblioteca está uma bagunça, a pessoa que fez meu registro deixou minha biblioteca bagunçada. Então tem que ter muito cuidado. O que faz? Um ignorante que vai falar. Me explica mais sobre a biblioteca. O que vem a ser a minha biblioteca em matéria de eu consultar a minha biblioteca? Então, a biblioteca é um meio que eu te falei, não precisa de biblioteca, mas é um meio que eu necessito, às vezes, de ver os registros. Biblioteca sua seria tudo que você vivenciou. Tudo que você vivenciou desde que você saiu da fonte, tudo que você vivenciou. São meus registros. Todos os seus registros. Desde... Isso. Com certeza você está lá. Alguma coisa, bem como se fosse algum livro, eu estou lá. Tiana, já que você está muito feliz. Ela deve estar na sua biblioteca num monte de livro, né? Um monte de livro. No começo eu entrava assim, às vezes quando era vidas mais recentes, eles já faziam abrir um livro bem no comecinho da biblioteca. Quando eu via que era vidas bem mais antigas, eu ia lá no finalzinho da biblioteca pegar um livro. Então, assim, no começo, é a memória, como que a gente visualizaria isso? Né? A gente visualiza como uma biblioteca. Então, todos os livros são todas as suas vidas. Imagina, a gente tem milhões e milhões de vidas que a gente já vivenciou. Ou você acha que, eu só vivenciei 3 encarnações, né? É muitas, então tá tudo registrado ali. Engraçado, você falou do sonho. Às vezes eu levanto, hein? Mas você falou dos sonhos, né? Então, isso acontece muito comigo. Eu tenho sonhos de um passado, né? Que, assim, pessoas que às vezes eram outros personagens. Eu acordo uma madrugada e eu fico recapitulando meu sonho. Aí eu volto a pegar no sono. 6 horas da manhã eu já não lembro mais nada. Isso acontece com a gente. Mas o importante é que, com certeza, você resgatou alguma coisa ali também. Só que a gente, uma coisa que eu aprendi, o cérebro da gente não comporta tanta coisa que a gente vivencia no plano espiritual. Se eu te pergunto, o cérebro não comportou ou a espiritualidade me deu autorização de lembrar e divulgar? Né? Sonho é muito complicado. Sonho, você decifrar um sonho é muito complicado. Ele tem uma pergunta. Assim como... Assim como na constelação, a gente observa que muitas vezes as pessoas têm um certo risco até de fazer esses acessos, né? Existe essa possibilidade de talvez alguém querer acessar aqui os registros
de outra pessoa sem ela autorizar. Ou seja, eu conheço alguém, gostaria muito de saber ou de acessar algum registro, mesmo, claro, que tem a questão dos vendedores que vão permitir ou não, mas ainda assim já tentaram ou algo Já. desse tipo. Gente, para o outro lado, sempre eles têm coisa para acessar. Do outro lado, eles sempre conseguem. Às vezes você vai acessar, a espiritualidade fala, não, não pode. Mas outro que não faz nenhuma preparação, já deixa. Por quê? Eram os mentores que estavam autorizando? Não. Os outros querem. E será que era realmente uma vivência certa? E uma pergunta seria a respeito dos sonhos mesmo, né, que é essa complexidade que até o Marco falou. Existe essa condição de, às vezes, você está sonhando e você está num deslocamento, né? E aí, como saber que eu estou acessando, talvez, registros, mesmo estando sonhando? Ou deslocamento? Igual o dela, foi muito assim específico, né? Foi muito específico. De ver biblioteca, de ver o mestre, de ver falando do livro da vida, foi muito específico. Mas sonho, gente, eu não me apego em sonho, porque sonho é muito complicado. Você tem, no sonho, você tem a sua vontade de querer alguma coisa, influencia. Você tem, às vezes, um filme que você acabou de assistir, influencia, entendeu? Você pode acessar vidas passadas, você pode estar vivenciando nessa, você pode estar indo para um umbral, resgatando, ou você pode estar indo para baladas, fazendo só coisa que não deve. Só que na hora que você volta para o seu corpo, eu li isso num livro, o seu cérebro não comporta todas as informações que você vivencia. O corpo físico aqui, nosso, não comporta tudo que você vivencia em espírito. Não comporta. Você acha que você dorme, você não faz nada, quase? Ah, quase nem sonhei, eu nem sonhei. Mas pode ter certeza que você vivenciou trem pra caramba. Mas você volta, você não consegue. O nosso corpo físico não consegue, não comporta. O cérebro nosso, do corpo físico, não comporta as informações. Não comporta. Então, gente, sonho, eu não me pego. É muita informação em sonho, muita informação. E outra, ó, aconteceu na Casa Espírita, o livro. É um exemplo, né? Os dirigentes da Casa Espírita foram levados para o plano espiritual para falar que estavam sendo atacados. Sentaram com eles, conversaram, ó, vocês estão sendo atacados, tem um monte de espírito querendo derrubar o centro de vocês e tal. Ele voltou lembrando disso? Não, sabe o que ele voltou lembrando? De uma rachadura no centro. Aí ele pensou, opa, rachadura no centro, tem alguma coisa estranha. Nisso, sabe, ele conseguiu lembrar disso, que numa rachadura no centro ele ia conseguir gravar, assim, entender tudo que foi falado para ele, que estavam sofrendo ataque. Quem leu esse livro sabe dessa parte. Então, a gente não, olha só, podia muito bem, né? Eles sentaram, conversaram com eles, ele podia muito bem acordar e falar assim, nossa, os mentores sentou comigo, falou que nós estamos sendo atacados, que tem espírito assim, assim, assim. Não, acordou lembrando uma rachadura no centro, entendeu? Então, é muito complicado você querer decifrar sonho. Muito difícil, não, eu nem tento. E mexe com a gente, porque dependendo do sonho que você tem, você fica o dia inteiro mal. Dependendo do sonho que você tem, você ganhou, você já chega e já viu, né? E o importante, a prece antes de dormir, porque aí você sabe que você estava totalmente protegido a hora que você sai do corpo. Quem não faz prece, só Deus sabe para onde está indo. Porque só se a gente for santinho, 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 que nunca fez nada errado, nós não tem obsessor nenhum junto com a gente. Então a gente vai dormir sem rezar, a gente vai sair do corpo e vai que nem uma vela, né? Uma vela lá para o plano espiritual fazer. Gente, os nossos obsessores estão ali do lado esperando nós sair do corpo. Isso é muito sério. Eles estão esperando. E não conversei com ela, fingi que não vi. Ela acordou no outro dia, ela não olhou, falou, não conversa comigo. Isso, você acha que isso aconteceu? Você acha que... Aí eu te pergunto, você acha que isso aconteceu ou foi alguns irmãozinhos que fizeram ela visualizar você não olhando para ela? Entendeu? Por isso que a gente tem que fazer muita prece, muita proteção, porque senão você não sabe o que você está fazendo à noite.
Aí acorda com dor nisso, com dor naquilo. Nossa, por que que eu acordei cheio de dor? Vai saber, né? O que você estava fazendo. Aí a Adriana vai para um lado e o Mauro vai lá para a balada. Vamos estudar, Mauro. Não, eu quero balada. Aí tem dia que Acontece isso, gente? Mauro, você não rezou. Aí eu falo assim, rezei. Falo, não deu tempo. Aí eu falo, reza. Reza de novo. Aí, de repente, eu olho para ele. Ô, Mauro, você dorme de novo. Você não rezou. Vocês rezam deitado ou sentado? Deita. Aí o problema, não reza deitado, gente. Eu aprendi que se a gente rezar deitado, a gente acaba adormecendo. E aonde que está a sua concentração na sua prece? Se você dorme. A gente dorme com a janela aberta e é bem grande, aí eu fico olhando para o céu e rezo. Se você dorme na reza, é porque você não está nem prestando atenção na sua reza. Olha bem, isso funciona? Não. Você só falou palavras ao vento ali. Ai, nossa, que está no céu, que me proteja. Gente, senta, se conecta com seus mentores mesmo. Pede mesmo, entendeu? Se concentra ali. Não rezem deitado, porque aí os irmãozinhos ficam lá do lado esperando, é uma beleza, dorme mesmo. Dorme, não reza não. Ai, dorme, vamos dormir. Fica. Ou um livro do André Luiz, o homem não queria nem dormir mais, que ele dormia, ele voltava tão cansado, tão quebrado, mas o obsessor dele, ele mal saía do corpo, catava ele, levava e dava uma surra de chicote nele toda noite. Uhum. Então, vocês acham que é brincadeira, né? Não, vamos rezar, não. A reza, Taqueiro sempre fala, dormiu, antes de dormir, reza. Acordou, também reza para o seu dia ser bom. Rezar. A gente rezando muito ainda é influenciado pra caramba. Pergunta sobre os guardiões da biblioteca. Uhum. Até que ponto eles conseguem proteger os nossos registros de algum outro mal intencionado tentar ler eles? Porque a gente sabe que tem espíritos das trevas. Eles protegem os registros acásticos, pode ter certeza, eles têm ali para proteção. O que um outro conseguiu acessar não era, às vezes, nem o registro da pessoa mesmo. Entendeu? Uma holografia, entende? Holografia, simulação, porque os registros são muito bem protegidos. Você não entra. Igual eu falei para vocês, eu já tentei acessar um registro que a pessoa falou assim, não, ele quer. Falou que queria da boca para fora, na realidade não queria, então você não acessa. Sabe aquele que fala assim, não, eu quero, mas no fundo assim, eu não queria não. Eles não deixam. A espiritualidade é muito sábia, muito sábia. As suas vivências são muito bem protegidas, as suas vivências. São vários guardiões, são vários mestres, é a coisa mais linda eles são a coisa mais linda, muito, muito perfeito, muito assim certinho, sabe? E eu sempre fiz esses registros e nunca cobrei nada. Porque eu falava assim, caramba, como que eu vou cobrar uma coisa que nem é eu que estou acessando o negócio, é eles. É eles que me levam, é eles que me mostram isso, que me mostram aquilo, sabe? E no final dos registros, eu ainda falo assim, tem alguma orientação para dar para a pessoa? Eles ainda falam a orientação para a pessoa. Então, ainda no final, eles ainda deixam uma mensagem para a pessoa. E é muito bonito. Muito bonito. E depois que eu fui ver que dentro dos registros, quem cuida da pessoa são os mentores da pessoa, não é da gente. Eu fico só olhando, entendeu? Eu fico sentadinha assim, estão fazendo isso e aquilo outro. Tá demorando isso aí, a hora que mudar eu falo. Aí fico quieta, sabe? Mudou, eles estão fazendo outra coisa, espera aí, estão fazendo outro negócio. Eu fico esperando. É muito interessante, né? É bem interessante. Te falar, se parece que é uma coisa de outro mundo, né? Não, há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, 5 anos, eu jamais conceberia um negócio desse. Mas foi as vivências aqui, foi a abertura, sabe? Os estelares, então a gente vai abrindo a mente.
Uma vez teve uma incorporação, eu trabalhei com um Bruno, e eu não sei o que foi, um dragão que eu falei. Você lembra disso, Bruno? Aí eu peguei e achei que eu estava. Como é que a gente. Ele trabalhou comigo e eu vi um espírito em forma de dragão. Aí eu peguei, até me travei, porque eu falei assim, isso é minha cabeça. Aí eu vou, né? Aí no final eu conversei com ele. Aí eu falei assim, nossa, mas não sei o que do dragão. Aí eu falei assim, isso nem existe, né? Aí ele que me falou, porque eu achei que o espírito era muito mal. Aí ele virou para mim e me explicou, ele falou, não, existe sim, existe dragões bons e maus. Eu falei, mas na minha, eu sempre imaginei que dragão não era uma coisa boa. Tal que eu vi, olha só, a gente julga. Eu vi alguém com aquela tatuagem de dragão, falava pro Mauro assim, ele é do mal. Mas isso é o que coloca na nossa mente desde pequeno, né? Não, existe dragões, existe isso. Tal que na hora que apareceu o guardião da porta, na hora veio o Bruno na minha cabeça. Eu falei, nossa, o Bruno já me falou que existe mesmo pessoa com cara, né? Eu já resgatei registro na casa dele, que ele era um dragão. Então, aí, porque eu já, na incorporação, eu já disse, a pessoa com o pé por exemplo, de lobo, a cabeça de outro bicho, mas a gente acha que é criação da gente. Né? Porque estelares têm os positivados e os negativados, né? Então, não é porque a maioria dos inceptoides são negativados, mas tem um monte que é positivado, que auxilia na cura. Depois dele me falar isso, eu comecei a assistir muita palestra. E eu assisti uma palestra de arcturianos que falam que tem, igual existe que ele me falou, igual existe o bem, existe o mal, né? Então, existe também uns que é igual a gente, né? Comando Astar tem reptiliano, que tem no Comando Astar, mas são positivados, que trabalham para o bem. E é interessante porque eles já vivenciaram aquele outro lado de saber como tira chip e implante, é ótimo. Então, há um tempo atrás, eu também falava assim, caramba, nem existe esse trem de estelares, né? Aí vem ali e começa a trabalhar com estelar. No começo, para mim, também foi difícil, porque o estelar que trabalhava comigo, gente, não sei se vocês lembram, ele só mexia a cabeça, mais nada, e ficava igual um doido, né? Desculpa, mas ficava igual um doido, ele ficava assim, mexendo. Só com a cabeça eu ficava assim, daí virava para a parede, fazia, virava assim na cara da pessoa, fazia, eu ficava, oh meu Deus, muito doido isso. Aí toda segunda eu pedia, eu podia trabalhar com os meus mentores que eu estou acostumada, né? Porque esse é muito esquisito. Aí começava os trabalhos, lá vinha o mesmo, eu falava, oh meu Deus, aí ele ficava. Ou eu ficava parecendo, eu falava, gente, eu fico parecendo uma doida. Até que várias segundas de tanto pedir, e só vinha ele, eu falava assim, tá bom, vamos fazer o quê, né? Já que não tem outro jeito, então bora trabalhar junto, né? Tem outro jeito mesmo. Aí, de repente, veio um outro. Na hora que ela aceitou, teve essa questão. Aí veio um outro, foi até na Michelle, que eu fui fazer um tratamento lá na mãe dela, veio um outro. A Michelle falou assim, você pediu tanto, um com mais amor, que esse falou assim, que veio para ficar. Eu falei, beleza, né? Eu não gostava tanto daquele, mas eu já tinha até aceitado. Eu falei, mas agora esse está melhor. Esse eu me dei melhor. pelo menos em movimento, ele faz outras coisas diferentes. Então, aqui ele é meio doido também. A gente vai aprendendo, mas eu me identifico mais com esse agora, entendeu? Quer dizer, cada hora é um, aí você nem sabe mais. É um misto, né, Ricardo? E é tão sutil que sai um, de repente vem outro, que você nem... Eu parei de pensar nisso. No começo eu ficava, gente, mas não era o meu mentor hoje não, estelar, é um outro. Daí eu, não, mas parece que era ele, mas parece que daí de repente não era. Eu parei de pensar nisso, falei assim, a equipe trabalhando, tá bom, deixa. É. Aí eu parei de ficar focada nessas coisas e só deixo fluir. Senão a gente fica doido, né? Mas no começo, menina, eu pedia todo dia. Aí depois eu ficava assim, não, acho que eles vão ficar até bravos comigo, né? Eu pedi tanto que eu não queria ele. Mas você lembra, no começo? Era muito doido, gente. Ficava só na cabeça. Aí não dá. Na nossa vida de agora, seriam considerados registros
Sim, sim, é tudo que nós estamos vivenciando até agora, nesse exato momento, está sendo tudo gravado. Tudo, é tudo que você está vivenciando, gente. Cada palavra que eu estou falando aqui agora está sendo gravado. Tudo é gravado. Você acessa tudo que foi vivenciado. Tudo. É interessante demais, tudo. Então, tudo que tá, a gente não consegue ver registro acástico do futuro, né? Só que eu acho assim, entendo assim, no futuro, a gente pode modificar muita coisa, né? Por isso que eu nem acesso. Nós podemos modificar muita coisa. É possível. Ó, um exemplo de modificar médium. Você preparou lá no plano espiritual para ser médium, para incorporar, fazer isso, 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 isso. Você vai fazer assim, assim, assim. Gente, fez uma programação. Aí você vem aqui, não quero ser médium. Nossa, é horrível. Não, e foge, e não é, não. No livro do André Luiz, quantos médiuns que desencarnaram, que olham e falam assim, caramba, fiz nada do que era para ter sido feito. Então, eles fazem uma programação para a gente, mas a gente muda tudo. Por isso que eu não gosto, eu vou resgatar, não quero, não quero. Né? Através dos registros, é possível obter a cura de alguma doença, já que muitas delas são psicológicas ou psicossomáticas, né? Sim, porque a maioria das nossas doenças vem de traumas nossos do passado, porque a gente é o sentimental mesmo, sentimental. O emocional da gente julga demais. A gente se liga emocionalmente, vamos supor, você tem muita, muita raiva, ficou com muita raiva de alguém, muita raiva. Gente, essa raiva vai gerando um câncer em você, de tanta raiva. A raiva gera câncer. Então vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando. Enquanto você não cura essa raiva, você não se liberta. Então, às vezes, você acessando aquele registro, vendo o porquê dessa raiva, né? Aceitando aquilo, a pessoa também tem que aceitar. Ver lá, mas continuo com ódio daquela pessoa. Então, beleza, né? Viu o que aconteceu, porque, mas eu tenho ódio, não adianta que eu não vou me livrar desse ódio. Aí não vai curar. Agora, se a pessoa reconhecer, entender isso e aceitar aquilo, pronto, ela foi curada. Ela precisa aceitar, entendeu? Receber aquilo como aceitar o que vivenciou mesmo. Aceitou, entendeu, pronto, se curou. Enquanto a gente não aceita algo, não entende, aquilo sempre volta. Por que a pessoa, às vezes, tem um câncer e volta? Tem outro, aí volta. Sara e volta. Gente, ela não aprendeu ainda. Ela precisa aprender alguma coisa que está voltando. Ela precisa aprender. A hora que aprende, aí não volta. Tem gente que tem câncer e cura, não volta mais. Por quê? Porque aprendeu o que precisava. Então, eu observo isso aqui no tratamento, na segunda-feira, na cura, eu observo isso. É o seguinte, às vezes a pessoa está deitada na maca para fazer um tratamento de câncer, como fosse. Aí, o que acontece? Eu, trabalhando com o doutor, a gente observa que você, assim, é difícil de te explicar, mas quando você olha para a pessoa, você sabe assim, é alguma coisa a mais. Ela, além do câncer, a pior trauma dele hoje não é o câncer que está incomodando agora. E a gente vê na pessoa que a aura, a energia dela não está legal. Você percebe que tem alguma coisa a mais. Ali, o câncer é uma consequência. A doença é uma consequência. A doença não é a causa. A causa é as nossas emoções, os nossos sentimentos vêm à causa. O tratamento que as meninas vocês têm que fazer para engravidar. Muitas fazem tratamento para engravidar. E muitas que a gente chega na maca e às vezes começa a fazer um tratamento, o contato que eu tenho com o meu mentor, eu chego à conclusão, através do que ele às vezes me fala, que ela não vai engravidar. Porque ela não pode, porque ela não tem um ressignificado, ela não tem
Dos arquivos dela, vamos falar o que nós estamos falando aqui hoje. Existe uma pendência. Sabe, é difícil de relatar. Não, isso aí é normal. Quando você coloca e põe as mãos e fala, ela vai ficar, ela vai engravidar, ela vai conseguir, mas de repente você chega na pessoa e fala assim, ela vai sofrer, porque tem alguma coisa a ser colocada em prática. Isso aí, Mauro, pensa uma pessoa que fez 500 abortos. Gente, ela precisa entender a maternidade. Aí, como que de repente, do nada, ela vem e me engravida? É a mesma coisa que tem certas coisas que a espiritualidade luz não cura, porque ela precisa vivenciar aquela dor. Se ela não vivencia, ela não vai ser curada. Então, tem coisa que não vai ser curada. Aí ela fez aquele tanto de aborto, vem nessa porque não vai ser mãe para valorizar tudo que fez. Aí, de repente, vem e vai ser mãe. Né? Então, tem coisa que a gente precisa realmente passar. E a gente não pode explicar isso, porque às vezes ela não está preparada para ouvir. A gente tem que doar, é amor, mas a gente sabe que ainda não é a hora. Né? A gente entrega para a espiritualidade. Seja o que a espiritualidade achar melhor. Não é? Pronto, gente. Encerramos. Dúvidas? Sempre, né? Depois vai ficar surge sempre alguma dúvida. Sempre surge. Daí lembra de uma coisa, lembra de outra, né? Mas depois que vocês tiverem, gente, qualquer dúvida e eu souber responder vocês, eu respondo. Chip. Você falou que é colocado lá atrás. Mas pela espiritualidade não boa, né? Tem os chips bons e os chips não bons, né? É um assunto bem extenso. Uma aula. Né? É uma aula bem extensa. Já acessou? Não, nunca acessei. Eu faço mais registros de imóveis mesmo, sabe? Do local e tudo, do planeta em si, assim, não. A história. Já acessei registros assim, que eu vi a Terra sendo bombardeada na época dos dinossauros. Mas a gente vivenciar algo que você já viveu em outras vezes é bem interessante. É muito interessante. A Vanessa, que você falou do sonho dela, tudo, ela agradeceu aqui e falou que ficou emocionada com você ter falado que ela acessou um registro acástico dela. Eles se assim, emocionou. mesmo que você... Porque, o que acontece? Quando você sai no corpo, você tem outra consciência. Seu espírito sabe muito mais de coisas do que agora. Então, ela tem a consciência mais aberta para acessar o que ela precisa. Então, eles usam isso. Entendeu? Eles usam isso e pela descrição dela, com certeza, ela deve ter acessado. Você já sonhou, acordou, dormiu e continuou sonhando o mesmo sonho? É interessante. Parte 2. Muita gente faz isso. Pronto? Vamos encerrar? A Valda está aí, ué. Então... Bom que agora um monte de gente no centro vai ter a mente aberta para registros acásticos, né? Muito bom.